A pós-graduação contribuiu muito para o aprendizado, para esse relacionamento, para essa transformação dentro de sala de aula. Ela, digamos que ela incitou ali um momento de criatividade, de ideias, né? Porque às vezes a gente tem muitas ferramentas, mas elas ficam ali soberbas, paradas, e aí a pós-graduação, ela incitou, falou, utilize isso assim, faça isso, né? E aí isso ajudou muito na transformação dentro de sala de aula. Ao longo do tempo, ao longo dos trabalhos que a gente vai desenvolvendo, a gente vai se adaptando. No primeiro momento a gente fica, nossa, é difícil, é complexo, nossa, como vai ser? Mas depois a gente fala, uai, isso é uma coisa muito comum, né? Uma coisa muito comum, pode ser rotineiro, né? Os projetos podem ser mais rotineiros e isso causa uma transformação nas crianças magnífica. A gente, professor, a gente quer enxergar o desenvolvimento das crianças, porque senão a gente acaba desconfiando do nosso trabalho. Às vezes a gente fica inseguro. Gente, como está acontecendo? Será que está acontecendo? Será que está sendo efetivo mesmo o meu trabalho? Né? E assim, essa transformação tanto foi para as crianças quanto foi para a gente, professor, né? Fazendo o trabalho da pós-graduação. Então, assim, ajudou muito. A gente espera, e quando a gente vai ver os resultados, aí a gente olha, vê ele pronto, né, a prototipagem dele, vê pronto e fala, será que isso vai dar certo? Nossa, deu certo, legal, os meninos abraçaram essa ideia, gostaram, né? Outra coisa, outro ponto muito de extrema relevância e significância foi também o envolvimento da família, porque como eu lido com os meninos pequenininhos, né, de 7, 8 anos, eles acabam ficando mais assim, perdidos, né, de como fazer isso, e aí a gente acaba, não é que a gente se sente obrigado, mas a gente se sente assim, tendo que envolver as famílias para auxiliar as crianças. Isso é fator importantíssimo hoje na educação. Nós estamos acostumados a lidar com a tradição. Até a postura em que a gente chega em sala de aula, ela é muito tradicional. O professor em pé, os alunos sentados, virados ali para a gente. Quando a gente devolve o protagonismo para as crianças, a pós-graduação auxiliou muito nisso, quando a gente devolve esse protagonismo, fazendo com eles, você vai vendo que muita coisa pode... você quebra muito tabu, vai quebrar muitos tabus ali. Por quê? As crianças têm muito a contribuir. Desde os pequenininhos até os maiores, têm muito a contribuir. O que está faltando, o que a gente percebe, é a falta de incitação, de motivá-los a fazer isso. De trazer ferramentas gratuitas, ferramentas que eles podem utilizar. E assim, o mais prazeroso é você ver quando a criança olha para você e você percebe nele uma descoberta. Ele abre o olho e fala assim, nossa, que legal, professor, nossa, eu nunca tinha visto isso. Isso para a gente é transformador. E a pós-graduação, você acaba, como é que eu falo? Ele delineou isso para a gente. Porque a gente está acostumado, chega em sala de aula, né, professor, senta, explica matéria. Não. Tá, teve um outro trabalho que foi assim, foi de extrema significância. Foi um tema comum, gênero textual, propaganda. Propaganda, gênero textual para você pra tratar com os alunos. E aí dentro de sala de aula, você mostra como é um informativo, como é uma propaganda, como funciona, né, a propaganda para eles. Você traz no computador, você mostra as imagens, relembra as imagens, pergunta para ele como são, eles conversam, eles trazem informações. Culminou com um passeio que nós fizemos. A gente fez um passeio com os alunos. E aí dentro do ônibus, com os alunos, eu falei assim, gente, lembra daquele gênero textual que a gente falou sobre propaganda? Lembra? Aí eles, sim, a gente lembra. Vamos olhar para as placas e vamos ver os elementos que tem ali naquelas propagandas. Foi muito significativo, professor. Foi muito significativo. E aí eles veem, professor, aí teve uma hora que eles nem estavam parando mais. Eu falei, nossa, gente, que legal, que descoberta. E uma coisa tão simples,
você vê, ao andar na avenida, na rua, eles falaram, nossa, professor, é isso que o senhor estava falando dentro de sala de aula? Sim, só isso. Então, assim, o quanto é transformador quando a gente sai um pouco do nosso conforto de dentro da sala de aula, das paredes da sala de aula, e vai para, digamos assim, vai para o externo, externaliza isso. É incrível como foi significativo esse aprendizado para eles. Essa foi a percepção minha que eu fiquei, assim, apaixonado. E como você disse, isso acabou virando rotina. Às vezes eu quero sair mais da sala de aula, às vezes eu quero ir para fora da sala, da escola, para conversar com eles, tratar sobre algum assunto ali que a gente traz no nosso currículo. E aí a gente se depara ainda com algumas coisas burocráticas, algumas coisas, e de fato a gente tem que zelar, tem que cuidar. Mas assim, o trabalho, a pós-graduação me ajudou em realmente transformar o meu dia a dia como professor em uma rotina mais transformadora, com mais dinamismo e com muito mais, assim, de muito mais cores e um entendimento mais significativo para as crianças. Isso é transformador. O stop motion foi dentro daquela ideia, acho que design thinking, né, que acho que no percurso do trabalho. E aí eu trouxe todo aquele, não foi um aparato, mas fala assim, o que foi? Foi um ambilight ali, né, com a iluminação, um celular muito simples e uma mesa. E as massinhas, eu falei, vocês vão produzir essas massinhas e vamos dar movimentos para eles. Anteriormente eu tinha passado o filme A Fuga das Galinhas, que foi feito nessa proposta. Ele foi produzido nessa proposta. E eu falei, vocês vão fazer isso, vocês vão fazer isso. Aí eles desconfiam, como assim a gente vai fazer isso? Vocês vão fazer isso, vocês vão produzir isso, nós vamos produzir. Vamos criar um roteiro? E foi justamente na semana que a gente estava falando sobre educação inclusiva. E aí a gente criou o personagem ali, Juninho. Foi até coisa que eles criaram. Professor, eles criaram. A gente só vai colocando as ferramentas na mesa e eles vão falando, não, professor, por que a gente não faz isso? Professor, vamos colocar isso aqui? Professor, vou desenvolver uma cobrinha para andar do lado dele. Sim, pode fazer. Façam. Desenvolva do jeito que você achar legal. E aí isso vai se tornando um contexto tão grandioso que depois que eu terminei de fazer a edição do vídeo, eles olharam assim e falaram, nossa, professor, eu quero passar isso para minha mãe, quero passar isso para minha família. Isso para mim foi muito satisfatório. E assim, naquele momento eu senti falta de um auxílio, né, com os alunos ali naquele momento, porque eu estava sozinho com eles ali, né, eu até tinha pedido mais um auxílio da direção e eles não estavam, no momento, resolvendo um problema de cunho administrativo lá, e aí eles não podiam me dar uma atenção ali naquele momento. Mas eu fiz com eles, falei, gente, vamos aqui, vocês mesmos vão me ajudar. Aí a gente sentou, colocou aquela mesa lá, colocou no cantinho, viramos para o lado do sol para que tivesse mais iluminação. E aí a gente produziu. Vamos produzir um contexto aqui agora. O que vocês acham que o Juninho que pode atrapalhar o Juninho, que ele tem problema de visão? Aí eles, professor, ele pode cair, tropeçar. Eu falei, pronto, vamos fazer isso, legal. E aí foi fazendo ali com o stop motion, são quadros, né? Aí você vai dando play, vai tirando vários quadros. E aí o resultado foi, assim, espetacular com eles. Eles não acreditaram depois no que eles produziram. Eu falei, gente, eu dependo, nesse momento, foi mais um conjunto, eu dependi de vocês para a gente fazer tudo isso aqui. E eles ficaram maravilhados. Isso, para mim, para a gente, professor, a gente brilha muito os olhos da gente. Eu sempre gostei de tecnologia, de games, gamificação, sempre gostei, eu já trabalhei com outras em gestão de escola e eu sempre trabalhei com tecnologia, inovação dentro de salas de aula, trazendo isso como tratar a linguagem das crianças, tratar a linguagem dos estudantes. Eu sempre fui a favor disso. Quando a gente implantou outros sistemas de ensino, metodologias de ensino com a vasta experiência em tecnologia, essas metodologias tinham vasta experiência em tecnologia e inovação dentro de sala de aula, eu confesso que me deixou um pouco triste encontrar resistência nos professores.
Eu falei, poxa, mas a gente tem um sistema tão inovador, você pode percorrer dentro de sala de aula com um tablet e passar isso para eles de forma muito mais significativa, muito mais transformadora, muito mais colorido, né? Lúdica. E aí, isso, o que me deixou um pouco triste foi encontrar resistências bem contundentes em relação aos professores e falar o seguinte, não, isso aí não é a educação que eu conheço. E aí, eu sempre fui de gestão, depois acabei tendo que entrar, acabei voltando para a área de docência e acabei gostando. Falei, poxa, como que eu vou fazer isso? Como eu vou fazer isso agora? Quando eu entrei, eu me vi e falei assim, nossa, realmente tem muita coisa a ser feita, muita coisa a ser desenvolvida, às vezes a gente se prende muito ao currículo, ao burocrático do currículo e esquece do básico ali. Então eu, antes da pós-graduação, eu tinha uma rotina. A rotina é essa. Eu gosto de trazer algumas coisas ainda, trazia para os alunos algumas coisas, mas não era tão eficaz. Daí, depois da pós-graduação, eu pude perceber que é possível. Os professores falavam várias vezes, os professores da pós-graduação tratavam várias vezes de como a gente fazer isso. Às vezes a gente se pegava, eu até via alguns comentários de alguns professores em falar assim, nossa, mas como eu vou fazer isso? Porque eu estou com os pequenininhos e os grandes é que isso vai ser mais, vai funcionar mais com os alunos grandes. Eu falo, não, gente, vamos transformar. Se a gente já tem hoje ferramentas de inteligência artificial, vamos transformar. Como você pode mudar isso? Né? Isso me ajudou demais. Isso me motivou a fazer os projetos, que agora eu falo assim, é pedagogia de projeto praticamente. Isso me ajudou a fazer os projetos dentro de sala de aula e transformar os projetos numa vivência de dia a dia. Uma coisa que a gente não faz, é muito difícil falar que os professores fazem isso hoje, é analisar o contexto do que você está trabalhando, o conteúdo dentro de sala de aula, que preconiza o currículo, com as competências e habilidades da BNCC. Isso foi, olha, você vê, eu não sabia que a gente fazia, às vezes a gente faz tanta coisa, a gente não sabia que estava trabalhando a BNCC ali, mas a gente trabalha vários tópicos da BNCC. E aí isso ajudou, isso me ajudou muito. Ou seja, a gente colocou tudo isso em uma mesa aberta e falou assim, ó, você já trabalha isso, você faz isso, você consegue desenvolver isso através dos projetos, a qual fui incitado aí pela pós-graduação. Professores, precisamos nos reinventar. Nós temos aí muitas ferramentas que venha a contribuir para o nosso trabalho. A pós-graduação me ajudou e ajuda muito na composição, na organização dessas ferramentas dentro do dia a dia sala de aula. Convido vocês a fazer um levantamento do seu trabalho, né, dentro de sala de aula, a vivência dentro de sala de aula, a entender melhor de que forma você pode fazer isso para melhorar, para transformar essas crianças que é o futuro, os estudantes que é o futuro do nosso país. A pós-graduação tem auxiliado muito nesse trabalho, né, como professor, e é a minha sugestão para quem quer ingressar, quer melhorar, quer deixar o trabalho, deixar a educação muito mais significativa e muito mais eficaz para os estudantes.